Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o passo a passo completo, detalhado do volume egípcio. Então, se você tá gostando de conteúdos como esse, onde eu trago toda a parte prática para vocês verem o antes e depois, verem o passo a passo completo detalhadamente, os produtos que eu tô usando, se vocês querem ver tudo completo como eu tô trazendo por aqui, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque assim você fica por dentro de todas as novidades do mundo das lashes, porque eu trago todas as novidades para vocês em primeira mão. E também não esquece de me seguir lá no meu Instagram, que todos os dias eu faço posts que vão te ajudar muito no seu dia a dia como lash designer. Bom, meninas, e pra gente começar uma extensão de cílios que tenha durabilidade, a gente precisa higienizar os fios da cliente. Aqui eu tô usando a espuminha de limpeza da Sobelli para higienizar os cílios da cliente. Então, como eu sempre falo para vocês, um dos passos mais importantes para você ter uma boa retenção é a higienização. Então, eu higienizo os cílios da cliente 2 vezes antes de começar a fazer a extensão de cílios dela. Então, eu tô higienizando com a espuminha de limpeza da Sobelli e com um pincelzinho descartável. Não usa aqueles pincelzinhos que são reutilizáveis, porque a gente não consegue higienizar completamente aquele pincel, né? O meio das cerdas dele a gente não consegue higienizar completamente. Então, nesse caso, eu prefiro usar o pincel descartável, porque daí eu uso na cliente e depois jogo fora. E depois da higienização, eu venho com o meu lencinho de papel e água para remover toda essa loção, toda essa espuma de limpeza que eu usei para higienizar os cílios da minha cliente. Porque os cílios da cliente, né, ele não pode estar sujo e também não pode estar com resquícios da espuma de limpeza, porque o cianoacrilato, que é o principal componente do nosso adesivo, ele não se adere em superfície suja, em superfície molhada, em superfícies que estão com algum produto, né, que seja de limpeza. Então, a gente não pode deixar nenhum produtinho ali, a gente precisa tirar todo o produtinho. E depois a gente vem com o ventiladorzinho secando todos esses fios para a gente ter uma melhor aderência das fitas e para o cianoacrilato também aderir bem nos cílios da cliente. E também veio com a escovinha já soltando esses fios. O próximo passo, eu vou aplicar as fitas no olho da minha cliente. Então, eu vou pegar 2 pedacinhos de fita micropore e vou colocar na diagonal, fazendo um X no olho da minha cliente. Uma do canto interno para o meio do olho e a outra do canto externo para o meio do olho também, formando como se fosse um X no olho da minha cliente. Eu gosto de colocar as fitas antes do pad porque eu sinto que para mim fica mais seguro desse jeito. O risco de entrar dentro do olho da cliente é menor. E aí eu venho com o pad e coloco sem entrar na linha d'água da minha cliente. Eu tô apenas separando os cílios inferiores dela. E aí eu venho com 2 pedacinhos de fita transpore, prendendo esse pad um pouquinho para baixo e um pouquinho para lateral, para não acontecer do pad entrar dentro do olho da cliente, se caso ela falar ou se mexer, e aí fica tudo certinho, fica todos os fios de baixo isolados e a cliente não sente incômodo nenhum. Se a cliente está sentindo algum tipo de incômodo, é porque você pode ter colocado o pad muito dentro do olho dela, muito dentro da linha d'água. Aqui a gente só coloca para separar os fios, não é dentro da linha d'água da cliente. E o próximo passo, eu vou vir com o Aqua Clean da Lashes Co. Por que o Aqua Clean e não o primer? Se vocês repararem, os cílios da minha cliente, ele é um pouco mais fino, ele não é um cílios tão grosso. Então, nesse caso, eu prefiro usar o Aqua Clean em vez do primer, porque o primer, como ele tem álcool, né, ele pode deixar esses fios mais frágeis. Então, aí no caso, em fios que já são mais finos, mais frágeis, eu não uso o primer, daí eu uso o Aqua Clean. E aplico da mesma maneira, 2 microbrushes, um por cima do fio natural e outro por baixo do fio natural, passando em todos os fios. Depois eu já venho com o ventiladorzinho para secar esse Aqua Clean que eu passei nos cílios da cliente, para deixar completamente seco, para depois começar a extensão de cílios, porque o cianoacrilato ele também não se adere em superfície molhada, tá?
O próximo passo eu vou marcar o primeiro cílios bom do canto externo dela e o primeiro cílios bom do canto interno para começar a fazer o meu mapping. O olho da minha modelo é um olho pequeno, então eu vou fazer o mapping, né, boneca nela. Então para isso eu vou marcar aqui, ó, bem o meio do olho com o meu dedo mesmo, indicador, para fazer o meio do olho que vai ser o meu ponto alto, né, bem aonde tá a íris dela. Então esse vai ser o meu ponto alto. Os cílios dela não são cílios tão compridos e nem tão curtos, então eu vou usar um tamanho 12, eu já tinha medido os cílios dela para saber antes qual tamanho que eu ia usar. E aí, tanto para o canto interno quanto para o canto externo, eu vou dividir em quadrantes iguais e nos mesmos tamanhos. Porque eu vou fazer o mapa em boneca dele desse jeito, né? Tanto para o canto interno quanto para o canto externo, a gente usa as mesmas numerações. Então, eu vou usar o 11, o 10, o 9 e o 8 nos cantos, tá? Para fazer o mapping boneca, para abrir esse olhar, porque ele é um olho que é menorzinho. E agora, para a gente começar a aplicação, eu vou fazer a divisão em camadas. Então, eu vou pegar um pedacinho de fita, a Nexcare Remoção Sem Dor para peles sensíveis, e vou puxar os fios dela, deitar eles para trás. Eu não tô abrindo o olho dela, eu só tô deitando os fios para trás. Porque se você puxar demais, você pode ou abrir o olho da sua cliente, ou pode deixar os fios da primeira camada muito inclinados e aí você não vai conseguir fazer uma boa acoplagem. Então, para isso não acontecer, não puxa demais a fita, deita somente a fita para trás. E aí eu tirei os fios da primeira camada com a pinça, bem delicado, você não vai puxar os fios da sua cliente, é coisa bem delicada mesmo. E aí a gente já começa a aplicar a extensão de cílios no fio da cliente. Como eu falei para vocês, eu tô usando o volume egípcio, eu vou fazer o volume egípcio nela. Então, eles são fios em formato de W, né? Eles ficaram bem conhecidos, bem famosos por serem fios em formato de W. E eles têm 3 pontas, então são fios tecnológicos, ou seja, eles são prensados a vapor, eles já vêm desse jeito de fábrica, mas a base deles não tem cola, ela é prensada a vapor. Por isso que não causa peso no fio, por isso que não danifica o fio natural, porque ele é prensado a vapor de fábrica desse jeito já. Então, como ele já vem assim, a gente não... É muito difícil ter algum tipo de problema com esses fios tecnológicos. O fio é um fio bem fino, é um fio de espessura 0,07 que eu tô usando aqui, e ele tem 3 fiozinhos. Então, eu coloco... É um fio W, né? Com 3 fios, a base é a mesma, e na ponta ele tem 3 fiozinhos, né? Ele faz um formato de W mesmo, como se fosse um W. E aí ele dá um volume muito bom para os cílios da cliente. Ao mesmo tempo que ele causa uma naturalidade por não ser tantos fios, por não ser um volume tão grande, ele também deixa um volume bem bonito para aquela cliente que gosta de naturalidade e ao mesmo tempo que é um volume maior que o fio a fio, que o fio a fio fica ainda mais delicado. Então, aí nesse caso, o volume egípcio é uma ótima opção para a cliente de vocês. E ele virou uma febre, né? Uma tendência, porque ele fica um pouco menos cheio do que o volume brasileiro, mas ele fica mais cheio do que o fio a fio, por exemplo. E é uma técnica que você tira do chicote, né? Como eles são fios tecnológicos, você tira do chicote e já aplica no fio da sua cliente. Você não precisa montar os fãs, que é coisa melhor que isso, você não precisar montar os fãs e conseguir entregar um volume legal, um volume bonito para sua cliente. Essa é uma maravilha, né? Porque daí você não monta os fãs. E olha para vocês verem como já dá um preenchimento legal. E olha que eu nem preenchi todos os fios ainda, tô começando agora. E olha para vocês verem que como já tá um preenchimento muito bonito. Vocês sempre me perguntam as pinças que eu tô usando. A de isolamento eu tô usando a N02 da Nagaraco. É uma pinça que ela é semicurva, então eu gosto de usar ela. Eu acho que é melhor para isolar do que a reta, completamente reta.
E a de acoplagem, eu tô usando a M1 da Messi, que também é uma pinça ótima para fazer a acoplagem dos fios. Então eu gosto de usar bastante essa pinça para fazer a acoplagem, eu acho que ela tem uma ótima precisão. Falando sobre as camadas, meninas, o ideal é fazer todos os cílios em camadas, por quê? Facilita a visualização dos fios, vocês podem reparar que tá muito mais fácil de ver os fios da primeira camada quando a gente faz esse isolamento em camadas. Facilitando a visualização dos fios, você não vai ficar tão perdida, né? Ai, nossa, tô caçando fio aqui com a pinça de isolamento. Nossa, tem muito fio e eu não tô conseguindo acoplar porque tem muito fio, os fios estão me atrapalhando. Então, a camada, ela ajuda você a visualizar melhor o fio, a isolar mais facilmente aquele fio e a aplicar melhor só naquele fio. Porque, como eu sempre falo para vocês, a extensão de cílios saudável, ela precisa ser aplicada fio por fio. A gente nunca aplica a extensão de cílios em mais de um fio natural, porque isso pode prejudicar o ciclo de crescimento dos fios naturais. Se o fio, por exemplo, está na fase baby e você sem querer acoplou nele junto com o que estava na fase telógena, vai causar peso naquele fio e ele pode cair prematuramente, antes do que era para ele cair. Então, para isso não acontecer, tome cuidado e aplica somente naquele fio natural. Não vai aplicar em um monte de fio, porque isso vai atrapalhar o ciclo de crescimento dos fios, vai prejudicar os fios naturais. E se os cílios da sua cliente ficar caindo assim constantemente, antes do que era para ele cair, ele pode vir a não nascer mais. Então, toma muito cuidado com isso. Agora que eu terminei a primeira camada, eu vou vir com 2 pedacinhos de fita, a Nexcare Remoção Sem Dor para peles sensíveis, colei uma de frente com a outra e deixei só as pontinhas com cola. O meio da fita tá sem cola. Por quê? Para isolar a camada de baixo, onde eu já apliquei os fios, e aí eu vou soltar a camada de cima, a segunda camada, para preencher essa segunda camada. E olha para vocês verem como facilita demais o isolamento e a visualização dos fios naturais, dividindo desse jeito que eu tô fazendo em camadas. Se torna muito mais fácil, muito mais prático e muito mais rápido você fazer os cílios desse jeito. Então, meninas, façam as camadas. No começo parece ser um pouco mais difícil por conta de usar essas fitas. Parece que, Larissa, eu não tô conseguindo ver. Mas, meninas, com o tempo vocês vão ver como melhora sim e facilita demais vocês isolarem desse jeito em camadas. É muito mais prático e se torna muito mais rápido fazer desse jeito. Como eu falei para vocês no começo do vídeo, o olho dela é um olho pequeno, então por isso que eu tô fazendo aqui o mapping boneca nela. Mas, meninas, o volume egípcio você pode fazer dependendo do tipo de olho da sua cliente. Inclusive já tem vídeo aqui no canal onde eu falo sobre tipo de olho, que eu explico certinho os tipos de olhos, quais mappings usar. Então, o volume egípcio você pode fazer qualquer mapping com ele. Pode ser o boneca, pode ser o gatinho, pode ser o esquilo. O que vai definir o mapping, né, ou o mapping que você vai usar na sua cliente, que vai fazer o volume egípcio, é o tipo de olho dela. Se é um olho pequeno, se é um olho caído, se é um olho grande, se é um olho afastado, se é um olho normal. Então isso depende do tipo de olho dela, a escolha do mapping, e não da técnica em si. Então no volume egípcio você pode trabalhar em qualquer mapping. E vocês podem reparar que mesmo eu dividindo em camadas, eu tô aplicando os fios aleatoriamente. Como assim, Larissa? Tô no tamanho 11, depois eu vou lá pro tamanho 10, depois eu vou lá pro tamanho 9, depois eu vou pro tamanho 12 e assim por diante. Por que isso, meninas? Para evitar os stickers, que são quando gruda um fio no outro. Inclusive já tem vídeo aqui no canal onde eu falo sobre os stickers, tá? O sticker é quando você aplica a extensão de cílios e ela gruda no fio do lado também, fora naquele fio que você aplicou, ela gruda no do lado depois que você solta a pinça. Isso é o sticker. E ele não pode acontecer porque uma que atrapalha o ciclo de crescimento dos fios se você deixar aquele sticker grudado.
E segundo, que se você desgrudar o sticker, você vai perder muito tempo tendo que desgrudar ele, porque você já aplicou a extensão já é algo que demora. Você tá tendo que desgrudar o sticker, quer dizer que tá demorando mais ainda para você terminar a extensão de cílios da sua cliente. Então, precisa evitar que os stickers aconteçam, e essa aplicar dessa forma aleatoriamente é uma das formas. Meninas, agora eu tô tirando a fita, por quê? Porque eu vou juntar as camadas e ver aonde tá faltando fio. Se tá faltando fio em algum lugar, aí eu vou aplicar extensão de cílios aonde tá faltando preencher os fios. Então eu penteio bastante nessa hora de juntar as camadas, porque como a gente dividiu em camadas, se você não pentear bem, pode ser que não fique um mapping certinho, né? Então eu penteio bastante essa hora. Tô mostrando aqui pra vocês no espelhinho que já ficou bem bonito, os cílios dela já tá bem preenchidinho, mas mesmo assim eu vou vir com as minhas duas pinças folheando os fios dela para ver se tá faltando extensão de cílios em algum lugar. E aí, se tiver algum fiozinho sem extensão de cílios, eu vou aplicar nele. Meninas, e se ficou alguma dúvida, alguma pergunta, conta aqui pra mim nos comentários, que eu vou amar os comentários de vocês. E aí eu trago outros vídeos respondendo as dúvidas de vocês, tá? Mas o canal aqui, o Escola para Esteticistas, tá um canal já super completo. Eu ensino desde o básico até o avançado. Então, assim, é melhor, tá? O canal já é muito melhor que muito curso que eu já vi por aí. Eu sempre falo isso para vocês porque é realmente verdade. Eu já comprei vários cursos e assim, o canal tá muito mais completo do que muito curso que eu já vi por aí. Então pode assistir sem medo, e para me ajudar a crescer ainda mais o canal, deixar ele ainda mais completo, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque assim você vai ficar por dentro de todas as novidades, tudo que eu posto aqui você vai receber em primeira mão. A espessura que eu tô usando aqui é a espessura de 0,07, que é uma espessura indicada, né, para fio, quando a gente usa uma maior quantidade de fios. Então, volume egípcio, brasileiro, volume russo, todas essas técnicas, né, principalmente também os fios tecnológicos, que hoje em dia tem bastante, né, tem 4D, 5D, 6D, todos eles, a maioria dos fios é a espessura 0,07, então aqui eu tô usando a espessura 0,07, porque eu tô usando mais fios do que o fio a fio, né, aqui em cada fiozinho, né, cada fio de volume egípcio são 3 fios. Então, por isso que a gente tem que diminuir a espessura, porque se a gente usar uma espessura igual a gente usa pro fio a fio, para fazer essas técnicas que vão mais fios, a gente pode causar peso nos cílios da cliente, os cílios da cliente pode cair prematuramente, porque é um peso muito grande. O fio de fio a fio, por exemplo, que é a espessura 0,15 ou 0,20, se você usar, pode dar muito peso no fio da cliente. Então, para isso não acontecer, a gente diminui a espessura. Agora, finalizei a extensão da minha cliente e tô secando com o ventiladorzinho para vir finalizando essa extensão. Vou pentear os fiozinhos para ver se nenhum deu falsa colagem, porque se deu falsa colagem eu já vou aplicar nele novamente. E vou vir com o espelhinho, olha para vocês verem como já deu diferença. A primeira vez que eu mostrei no espelhinho para vocês, para agora, como ficou bem mais preenchido e bem mais bonito. Agora, meninas, eu vou finalizar com o finalizador da Sherry. Usando ele, a sua cliente pode molhar os cílios em 30 minutos depois do procedimento, porque ele acelera o processo de cura, de polimerização da nossa cola, né? Então a cola, ela se endurece, né? Ela se enrijece mais rápido. E aí, depois do finalizador, né? Antes da cliente abrir o olho, eu venho de novo com o ventiladorzinho para finalizar a extensão de cílios dela, né, deixar os fios completamente secos, porque se você não vier finalizando com o ventiladorzinho,
depois que passa o finalizador, o que pode acontecer? Dá uma ardidinha no olho da sua cliente, porque o finalizador ainda não tá totalmente seco, né? Ele ainda tá um pouquinho úmido. Então, por isso que eu gosto de vir com um ventiladorzinho, finalizando a extensão depois do finalizador, para não acontecer isso de arder o olho da cliente, porque daí o olho pode ficar vermelho, pode incomodar. E agora eu vou tirar as fitas para mostrar para vocês o resultado final desses cílios, que particularmente eu acho uns cílios muito bonito para quem gosta de delicadeza, para quem gosta de uns cílios que ao mesmo tempo ele não fica tão cheio mas fica um volume um volume bonito para quem quer algo mais delicado. Então eu gosto bastante do volume egípcio. E aí a gente vai tirando as fitas com cuidado, sem puxar o olho da cliente, né? A gente vai segurando a pele para puxar bem delicadamente os fios da cliente, né? A fita da pele da cliente para não incomodar. E agora, olha o resultado final. Que lindo que ficou esse olho. Lembrando, meninas, que ela tem uns fiozinhos bem fininhos no canto interno e são fios que são caidinhos pro lado. Por isso que eu deixei alguns fiozinhos sem preencher ali no canto interno dela, para não ficar desproporcional ao restante do olho. E lembrando, meninas, que essa técnica de extensão de cílios, o volume egípcio e mais outras 14 técnicas de extensão de cílios, eu ensino no meu curso completo, passo a passo, desde o básico até as técnicas mais avançadas como capping, top line, fox eyes, e ele tá com valor promocional. Então aproveita que tá valendo super a pena. Eu vou deixar o link do meu curso para vocês Viver de Cílios aqui na descrição. Um beijo e até o próximo vídeo.